Vou falar um pouquinho hoje sobre a cefaleia DTM, o que existe em comum entre elas. E o que elas têm a ver realmente, o que tem em comum para a disfunção temporomandibular, o que a gente pode tirar proveito desse bate-papo de hoje. E vamos lá, pessoal, vamos estar iniciando aí o que a cefaleia tem a ver com a disfunção temporomandibular, quais os tipos de cefaleia que existem. Cefaleia, ela pode coincidir, ela pode mimetizar uma DTM, tem algumas cefaleias que podem mimetizar ou simular uma dor odontogênica, uma dor de origem dentária. Quando que isso é importante para o seu diagnóstico, quanto isso pode agregar dentro do seu diagnóstico. Então, eu sou Lucas Carvalho, sejam bem-vindas ao meu canal Expert em DTM. Eu auxilio dentistas a diagnosticar e tratar DTM. E o nosso tema de hoje, então, é cefaleia e DTM, o que existe em comum. Então, vamos entender um pouquinho o que é a cefaleia. As cefaleias são, na verdade, são doenças neurológicas, e são as doenças neurológicas mais comuns. Então, até 95% da população, em algum momento da vida, já teve algum tipo de cefaleia. E você tem aí uma prevalência muito alta de cefaleia na população, e você tem vários tipos de cefaleia. Por que é importante o profissional que trabalha na área de DTM, dor orofacial, e até mesmo o dentista clínico, ele precisa entender um pouco de alguns tipos de cefaleia. Porque a cefaleia, em algumas situações, ela realmente pode simular uma dor, e essa dor ela pode ser uma dor na região dentária, porque alguns tipos de cefaleias, elas atingem principalmente alguns dos ramos do nervo trigêmeo. Relembrando um pouquinho o nervo trigêmeo, você tem o gânglio trigeminal, você tem a parte que inerva todo o nervo oftálmico, primeiro ramo dele, o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular. Então, a cefaleia ela pode atingir essas estruturas e você ter uma simulação de uma dor dentária e o paciente tem uma cefaleia. E outras situações, como o paciente que tem cefaleia, ele tem o que a gente chama de sensibilidade pericraniana aumentada. O que seria isso? É um paciente que já está muito sensibilizado. Então, ele tem uma sensibilização central a nível de sistema nervoso central muito grande. Então, ele tem uma predisposição maior a ter outras dores, tá? Então, você já entra naquela parte de comorbidades e o paciente tem uma cefaleia e tem uma DTM, pode ter uma cefaleia, uma dor odontogênica. E quais seriam os tipos de cefaleias que nós temos aí citados na literatura? Só fazer um breve resumo para vocês. Existe uma classificação internacional das cefaleias, publicada lá no site da Sociedade Internacional das Cefaleias e traduzido, que está dentro do site da Sociedade Brasileira de Cefaleia. E dentro dessa classificação, a terceira edição foi publicada em 2018, você tem critérios para diagnosticar as cefaleias, dores neuropáticas, para classificar as cefaleias trigêmino-autonômicas, neuralgia do trigêmeo, por exemplo, que entra na classificação de dores neuropáticas, neuralgia do glossofaríngeo, tudo isso está dentro da classificação internacional das cefaleias. E você tem lá critérios para você chegar ao diagnóstico de uma dessas cefaleias. E as cefaleias, elas são divididas em dois grandes grupos, que são as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. O que é a cefaleia primária e o que é a cefaleia secundária? Por exemplo, cefaleia atribuída à disfunção temporomandibular. Cefaleia atribuída a transtorno psiquiátrico. Cefaleia atribuído à imunossupressão. Cefaleia atribuído ao uso de drogas. Cefaleia atribuída ao uso de álcool. Todas essas cefaleias que são atribuídas a alguma coisa, o paciente tem alguma coisa primária que causa o problema dele. Então, nesses casos, você tem uma cefaleia secundária. Então, por exemplo, o paciente tem uma cefaleia atribuída a DTM. Cefaleia atribuída a DTM é um dos subtipos de desordens dolorosas dentro da classificação lá de disfunção temporomandibular. Então, cefaleia atribuída a DTM é o subtipo de DTM. E essa cefaleia atribuída a DTM é o paciente que tem uma cefaleia em decorrência da DTM, em decorrência da disfunção temporomandibular. Então, isso é um tipo de cefaleia secundária. O que seriam as cefaleias primárias? Cefaleias primárias é quando o problema principal do paciente é a cefaleia, como, por exemplo, a migrânia, também chamada de enxaqueca, as cefaleias
tipo tensional, são cefaleias primárias. Você tem aí as cefaleias que nós chamamos de trigêmino-autonômicas, como, por exemplo, as mais conhecidas, a SUNCT e a cefaleia em salvas. Todas essas cefaleias são cefaleias primárias, consideradas primárias, que a causa principal do problema do paciente é a própria cefaleia. E a secundária é quando ela é atribuída a alguma outra doença. O paciente tem a cefaleia em decorrência dessa outra doença ou de algum outro transtorno. Tá legal? Então, essa divisão aí das cefaleias. E o paciente que chega para você com uma dor, e essa dor, por exemplo, o paciente chega, doutor, eu tenho uma dor aqui nessa região da cabeça e tenho uma dor nessa região perto do ouvido, perto da face aqui, doutor. E você começa a investigar esse paciente. Para você conseguir entender o que o paciente está te dizendo, primeiro você precisa saber quais são essas outras dores orofaciais que o paciente pode ter. E uma delas são essas cefaleias. Então, por isso que a parte de diagnóstico diferencial, para quem trabalha com dor orofacial, para quem trabalha com DTM, e para quem é dentista clínico, que recebe paciente emergencialmente no consultório, com queixa, na maioria das vezes, de dor odontogênica, é importante por quê? Porque algumas cefaleias podem, sim, simular uma dor de origem odontogênica. E você acha que o paciente está com uma dor de origem odontogênica e, na verdade, ele tem lá uma cefaleia, ou às vezes tem até mesmo uma cefaleia e uma DTM. Por que isso, pessoal? Existem alguns trabalhos publicados na literatura, existe um tipo de cefaleia chamada migrânia, é uma cefaleia primária. A migrânia, também chamada de enxaqueca. E a migrânia tem várias formas de manifestar no indivíduo. As principais são a migrânia com aura e sem aura. Vou falar um pouquinho rapidamente para vocês o que seria essa migrânia com aura e sem aura, que é a enxaqueca. Tá? Então, esse paciente que tem, por exemplo, essa cefaleia primária, essa migrânia, essa enxaqueca, os estudos têm mostrado para a gente que 75% dos pacientes que têm o diagnóstico de enxaqueca, de migrânia, eles têm a disfunção temporomandibular como comorbidade. Ou seja, o paciente tem a migrânia e tem a DTM. Se você trata somente uma delas, você não consegue deixar o paciente sadio, curado daquela dor, ou pelo menos controlado, ou pelo menos você tentar aumentar o período entre uma crise de dor e outra. Então, por isso que é importante você saber diferenciar essa parte de diagnóstico de dor orofacial. Então, por isso, nesse espaço, nessa lacuna, que o conhecimento na área das cefaleias, ele entra. Por isso que ele se torna importante para nós dentistas. Não somente para o dentista que trabalha com DTM e dor orofacial, não. Para o dentista clínico também. Por quê? Durante esses últimos 2 anos, está mais do que comprovado que os dentistas atendem muito mais atendimentos emergenciais do que tratamentos preventivos. Isso foi mostrado no início do ano de 2020, em que os dentistas se recolheram, ficaram um tempo sem atender, depois começaram a atender somente procedimentos emergenciais e começaram a perceber que o dia a dia do dentista é mais urgência do que prevenção. E esses pacientes com essas dores orofaciais, de uma maneira geral, eles chegam para a gente. E na maioria das vezes, realmente a dor é uma dor odontogênica. Por quê? Porque a causa de dor orofacial mais comum é a dor odontogênica, é a dor de origem dentária. E a segunda causa de dor orofacial mais comum é a DTM. Então, nós dentistas trabalhamos com a dor odontogênica, a disfunção temporomandibular, que são as duas causas principais de dor orofacial, ou seja, as mais prevalentes causas de dor orofacial, que é a DTM e a dor odontogênica. Porém, algumas outras doenças, elas podem nos enganar e nos levar a um diagnóstico errôneo, como algumas dores neuropáticas, como alguns tipos de neuralgias, como já falei em outros momentos, e essas cefaleias também podem nos enganar e às vezes a gente tomar uma decisão errada no nosso diagnóstico. Então, por isso que é importante esse conhecimento. Eu gosto de explicar isso, porque às vezes o dentista questiona ou pensa, poxa, mas eu sou dentista, eu preciso saber diagnosticar uma cefaleia primária, eu preciso saber diagnosticar uma SUNCT, eu preciso saber diagnosticar uma cefaleia em salvas. Precisa, sabe por quê? Eu vou te dar um outro exemplo agora de uma situação que aconteceu comigo assim há pouquíssimo tempo.
fez contato comigo uma dentista que ela tinha dores muito fortes. E essas dores que ela tinha, assim, ela tinha uma dor na região pré-auricular, tá? Ela tinha dor nessa região pré-auricular. E ela tinha uma dor que era uma outra dor que ela sentia, que era uma dor que ela falava que ela tinha que ir para o hospital de tão forte que a dor era. E essa dor que ela sentia, que era muito forte, a intensidade dessa dor, quando você coloca numa escala de 0 a 10, ela falou que a dor era uma dor 10. E essa dor, o que acompanhava essa dor dessa dentista, ela tinha uma hiperemia na conjuntiva dos olhos e, ao mesmo tempo, um edema palpebral, sempre de um lado do rosto e sempre do mesmo lado. E ela achou que fosse apenas uma DTM. Aí ela fez lá uma imagem de ressonância magnética e viu que tinha um deslocamento de disco sem redução. E ela fez contato comigo porque ela queria aprender a fazer a injeção de hialuronato de sódio dentro da articulação temporomandibular, o que a gente chama de viscosuplementação, para curar esse problema dela. Quando eu comecei a conversar com ela, eu comecei a entender realmente o problema dela. Eu falei, se realmente você tem a DTM, mas se você fizer essa viscosuplementação que você está fazendo aí, você não vai melhorar nada, tá? Até porque o problema dela, pelo o relato dela e foi a distância, eu não vi ela fisicamente, ela tinha, na verdade, uma DTM muscular. Ela tinha uma DTM muscular, mas essa dor mais intensa dela, isso não era DTM. Tá? Isso era uma cefaleia primária típica, cefaleia primária. Existe uma cefaleia primária, tem dois tipos de cefaleia primária que tem um diagnóstico muito parecido com esse. Uma delas é uma cefaleia trigêmino autonômica chamada SUNCT, e a outra é uma cefaleia primária, que é uma cefaleia trigêmino autonômica também, chamada cefaleia em salvas. Todas essas duas, elas têm essa sintomatologia, que é uma dor forte, unilateral. Só que a diferença da cefaleia em salvas para a SUNCT, que a SUNCT, a dor é menos intensa, é uma dor de moderada a forte. E a cefaleia em salvas é uma dor muito forte, tá? De forte a muito forte. E qual a diferença principal entre a cefaleia em salvas e essa SUNCT? É que a cefaleia em salvas, o período de crise da dor, por isso que é chamado salvas, porque são períodos que o paciente tem o pico da dor, a crise da dor, ele obedece o ciclo circadiano. Então, eu conheço pacientes que têm, por exemplo, a crise da cefaleia em salvas sempre no mesmo horário do dia, diariamente. Então, o paciente todo dia, 16 horas da tarde, ele tem aquela crise da cefaleia em salvas. Então, a cefaleia em salvas, ela tem essa característica. E a sintomatologia que eu falei dessa dentista, qual a sintomatologia além da dor que o paciente tem? Ele tem edema palpebral, ele tem uma hiperemia na conjuntiva, ele pode ter lacrimejamento, sudorese e sempre de um lado só do rosto, tá? Isso é típico dessas cefaleias trigêmino autonômicas. E a SUNCT, comparando com a cefaleia em salvos, ela também tem essa sintomatologia, só que o que acontece? A diferença principal, ela é menos intensa, a dor é menos intensa, e o intervalo de tempo da dor na SUNCT, ele é menor. Ele dura no máximo 10 minutos, de segundos a 10 minutos. Então, é um diagnóstico diferencial bem rapidinho, para você entender o que é uma SUNCT e o que é uma cefaleia em salvas, tá? Então, essas são duas cefaleias trigêmino autonômicas, as mais comuns. Por nossa sorte, elas são pouco prevalentes na população. E essa paciente tinha exatamente esse quadro, essa SUNCT, tá? Que era a dor que é a dor que realmente incomodava ela. Então, ela tinha DTM, mas tinha também essa cefaleia trigêmino autonômica. E o que ela queria fazer não ia melhorar em nada ela. Por isso que é importante, pessoal, a gente ter esse feeling e essa inteligência na hora de diagnosticar. Por isso que o que eu bato muito na tecla, que essa avaliação inicial, essa tomada de história da queixa do paciente é importantíssimo, porque isso vai traçar todo o teu planejamento de tratamento, tá legal? Então, isso é um exemplo que eu gosto de dar. Agora, uma grande oportunidade que eu vejo, que às vezes nós profissionais deixamos passar, é exatamente
tentar entender um pouco mais e ter mais conhecimento na parte de diagnóstico dentro da odontologia, porque isso é conhecimento em diagnóstico. E o diagnóstico, como eu sempre falo, gente, o diagnóstico é o caminho de tudo. Pelo diagnóstico correto, você evita imperícia, imprudência, evita iatrogenia. Tá? Então, um bom diagnóstico, você vai ter um roteiro de tratamento muito mais bem detalhado, definido e com um risco de insucesso muito menor. Então, realmente, o diagnóstico é a base de tudo. Agora, e se você não conseguir chegar numa situação como essa, você precisa, realmente a gente precisa de mais conhecimento. Eu até estava conversando esses dias com um colega, com um dentista, ele falou, cara, mas é muito difícil essa parte de organizar todo esse roteiro dentro da cabeça para quem está começando. E eu falei exatamente isso com ele que eu estou falando agora. Quando você começa a entrar na área e segue uma metodologia, por isso que eu criei essa metodologia Expert in DTM, que dentro dessa metodologia eu tenho tudo assim, bem definido, detalhado, scriptado para facilitar para o dentista todo o passo a passo. Não tem como você não conseguir ter um diagnóstico certeiro. Com essa metodologia você consegue ter, assim, é muito mais prático, desenrola a vida de qualquer profissional. E a ideia foi exatamente essa, criar uma metodologia em que eu consiga dar um passo a passo para o dentista, não é uma receita de bolo, mas um passo a passo que facilite a vida de quem nunca estudou nessa área de DTM e dor orofacial. E a gente acaba errando muito nisso, entendeu? De não buscar mesmo conhecimento para você organizar um raciocínio clínico dentro da sua cabeça e poder seguir esse raciocínio. É como se fosse realmente um roteiro bem scriptado para o seu tratamento. Agora, falando um pouquinho, eu acabei dando o exemplo dessa paciente que tinha a Sunkit e falei um pouquinho dessas cefaleias trigêmino-autonômicas. Outra situação que acontece muito é o paciente chegar para você já com diagnóstico médico de enxaqueca. Ele falou, não, eu tenho uma enxaqueca, mas eu continuo com uma dor e eu não quero ficar dependente da medicação que o neurologista passou e eu quero tratar. E ele me falou para procurar um dentista. E outra situação é o paciente que chega para você sem o diagnóstico de migrânia, de enxaqueca, e você consegue diagnosticar a DTM, consegue diagnosticar um quadro de enxaqueca. Gente, quando você começa a ver os critérios para diagnosticar a migrânia, o critério para diagnosticar a migrânia, o critério para diagnosticar essas cefaleias que eu falei, os critérios são clínicos, tá? Na área médica, principalmente na área da neurologia, os neurologistas, eles batem nessa tecla, que o diagnóstico clínico é o mais importante, é o mais essencial. Os exames complementares de imagem, principalmente, eles servem para te auxiliar e complementar o seu diagnóstico clínico. Mas a avaliação clínica, tomada de história clínica, o exame físico do paciente é o que tem de mais importante, é onde você consegue colher todos os dados para você conseguir realmente fechar um bom diagnóstico. Então, imagina que você recebeu, vou dar um exemplo de outro paciente meu, o paciente chegou sem diagnóstico nenhum e já veio de um médico, de um oftalmo. Na verdade, esse paciente, ele tinha procurado um oftalmo porque ele estava enxergando de um lado só, de vez em quando ele enxergava umas estrelinhas no olho, ficava meio embaçado, e logo depois ele tinha uma dor de cabeça daquele mesmo lado. Então ele foi no oftalmo, fez todos os exames e o oftalmo não viu nada. Ele falou, procura um neurologista e procura também um dentista. Aí só que ele foi no dentista primeiro, ele me procurou primeiro. Existe um tipo de enxaqueca que se chama migrânia com aura. A migrânia com aura, ela tem, o que seria a aura? Aura, na verdade, é um sintoma que a gente chama de sintoma neurológico focal transitório. O que seria isso? É uma alteração neurológica que o paciente tem de um lado só da face, tá? E esse sintoma neurológico, ele é focal, ele é em alguma região, ou na visão, ou o paciente tem uma parestesia, ou ele tem uma alteração de sensibilidade, ou ele tem uma alteração motora.
mas 90% dos casos da migrânia com aura, o paciente tem alteração visual. E por que que ele é transitório? Sintoma neurológico transitório focal, focal transitório. Por que que ele é transitório? Porque ele dura, essa alteração da visão, por exemplo, ele dura de 5 minutos a no máximo 1 hora. Ou seja, o paciente fala, doutor, tô de um lado aqui, eu estou enxergando, parece que tem uma opção de estrelinha, de vez em quando fica embaçado, de vez em quando parece que passa uns vagalumes aqui na minha visão, e passa um tempinho, às vezes passa alguns minutos, e eu volto a enxergar normalmente. E logo depois eu começo com uma dor de cabeça muito intensa. Isso é um quadro típico da migrânia com aura. Então, o paciente, ele tem essa alteração neurológica, na maioria das vezes, 90% dos casos, é uma alteração visual, ela é unilateral e normalmente seguida por cefaleia. Ou seja, a cefaleia ela pode ou acompanhar ou ela pode vir depois dessa alteração. E essa alteração neurológica, que ela é transitória, ela dura de no mínimo 5 minutos, máximo 60 minutos. Isso está dentro lá dos critérios para diagnosticar uma migrânia com aura. Se vocês procurarem lá a Classificação Internacional das Cefaleias, terceira edição de 2018, no site lá da Sociedade Internacional das Cefaleias, vocês vão ver exatamente isso que eu estou falando, tá? Então, essa paciente, ela tinha esse quadro de migrânia com aura. Porém, ela tinha outras sintomatologias, que era dor na região pré-auricular, dor na região parotídea massetérica, e aí nós começamos a avaliar essa paciente mais a fundo. Depois dessa tomada de história, nós avaliamos tudo na paciente e vimos que ela tinha também uma DTM associada. Então, ela tinha DTM e tinha essa migrânia com aura. Outra coisa que eu gosto muito de orientar meus alunos é o seguinte: quando você tem duas doenças atuando no indivíduo ao mesmo tempo, o que que acontece? Quando você tem uma doença que gera dor, o que que acontece na parte neurológica do indivíduo, nas fibras nervosas? Você tem impulso da dor chegando no sistema nervoso central o tempo todo. Então, você imagina que você tem uma doença aqui e uma aqui. E essa doença está mandando impulso nervoso para o sistema nervoso central de dor e essa também. Você vai duplicar os impulsos nervosos que chegam para ser percebidos pelo paciente. Ou seja, se você tem duas doenças, se você tira uma dessas doenças, ou seja, o paciente tem a migrânia com aura e tem a DTM. Se eu tiro a DTM, se chegava 1 mais 1, ou seja, 2 vezes de impulsos nervosos da dor no sistema nervoso central do paciente, eu tirei uma, passou a chegar a uma só. Então, você diminuiu a quantidade de impulsos nervosos que chegam no sistema nervoso central. Com isso, você minimiza a sensibilização central da dor. Então, o paciente, ele começa a modificar o limiar da dor dele. Ele começa a aumentar o limiar da dor. E essas crises de migrânia, elas começam a ficar mais espaçadas, tá? Isso é muito comum acontecer. Você tem um paciente que tem migrânia, tem um paciente que tem migrânia e DTM, você trata a DTM, as crises de migrânia, que às vezes eram semanais ou às vezes quinzenais, elas começam a ficar mais espaçadas, tipo bimestral, trimestral, semestral, tá? É muito comum acontecer isso. E é muito comum o paciente ter DTM e ter outras sintomatologias também, ter fibromialgia ou ter artrite reumatoide. Paciente que tem dor crônica, pessoal, dificilmente ele tem uma doença só. Por isso que é importante a gente saber diagnosticar, porque nem sempre o paciente já chega para você com diagnóstico de migrânia. Normalmente ele não chega para você com diagnóstico de fibromialgia. Normalmente ele não chega para você com diagnóstico de neuralgia, ou qualquer neuralgia do trigêmeo, síndrome da ardência bucal, neuralgia do glossofaríngeo, neuralgia do occipital, neuralgia do geniculado. Então, tem vários tipos de neuralgia, vários tipos de cefaleias primárias. Então, é importante nós, dentistas, sabermos realmente fazer esse diagnóstico, tá? Então, você não precisa ser neurologista para diagnosticar essas cefaleias primárias. Porém, é importante frisar o seguinte: as cefaleias primárias, principalmente migrânia, cefaleias trigêmeo-autonômicas, são tratadas pelo neurologista. Mas o profissional dentista que trabalha com essas dores orofaciais, que trabalha com DTM, ou até mesmo clínico geral,
ele precisa saber dialogar com o médico, ele precisa saber dialogar com o neurologista. Então, você imagina você, como um clínico, saber fazer um diagnóstico de uma doença neurológica como essa. Então, a credibilidade sua com o paciente e até com o médico que você vai indicar ou que está acompanhando o caso, ela muda de figura. Tá? É quando as pessoas começam a olhar para você como profissional de uma outra forma. Tá? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante e, ao mesmo tempo, muito gratificante. Tá? Então, voltando lá na parte das cefaleias, para vocês começarem a entender a diferença entre essas cefaleias e o que existe em comum entre as cefaleias e a DTM, para a gente conseguir esmiuçar tudo sobre o tema da live de hoje. Então, a outra migrânia, a outra enxaqueca que eu falei, que é a enxaqueca chamada enxaqueca clássica, é uma enxaqueca comum, que é a migrânia sem aura. Então, a migrânia sem aura, ela não tem essa alteração neurológica que eu falei da migrânia com aura. Então, a migrânia sem aura, para você, os critérios para diagnosticar uma migrânia com aura, uma migrânia sem aura, quais seriam? O paciente tem que ter tido pelo menos 5 crises. E dentro dessas 5 crises, você tem que ter os critérios que eu vou falar logo aqui abaixo. O paciente tem que ter a cefaleia, e essa cefaleia ela tem que durar de 4 até 72 horas. Tá? Então, de 4 a 72 horas, ou seja, máximo 3 dias, direto de dor. Tá? Então, a cefaleia ela pode durar de 4 a 72 horas. E tem alguns critérios que tem que obedecer essa cefaleia. Essa cefaleia ela tem que ser pulsátil, ou seja, aquela dor que fica latejando, que fica pulsando. Ela tem que ser unilateral, ela tem que ser exacerbada com atividades físicas, ou seja, o paciente tem a dor, ele faz uma atividade física rotineira, uma caminhada, e a dor é aumentada, ela é exacerbada, tá? E essa dor, ela tem que ter uma intensidade de moderada a forte. Todos sabem como que eu vejo se o paciente tem uma dor, se ela é intensa, se ela é moderada. É assim, ó, se você tem chama escala numérica da dor. A escala numérica da dor, você tem uma pontuação de 0 a 10. 0 é o paciente que não tem dor. E 10 é uma dor que nem tem como o paciente estar conversando com você. Porque é uma dor tão forte que a vontade que ele tem é ficar batendo a cabeça na parede, a vontade que ele tem é ir para o hospital e se internar. Então é importante você explicar isso para o paciente. Ontem mesmo eu atendi o paciente e ela falou: minha dor é 10. Falou: a dor 10, você não conseguiria nem estar falando, você não conseguiria estar aqui conversando comigo. Então é importante o paciente entender essa pontuação de 0 a 10. Então, de 1 até 3 é uma dor considerada leve, de 4 a 6 é moderada, e acima de 7 para cima já é uma dor forte. 9 e 10 é uma dor muito forte. Então, essa é a escala numérica da dor. E essa migrânia sem aura, a intensidade dela é de moderada a forte. Então, eu falei 4 quesitos: dor pulsátil, dor unilateral, exacerbada com atividades físicas rotineiras e, ao mesmo tempo, ela teria que ser uma dor de moderada a forte. Então, você precisa ter pelo menos 2 dessas 4 características. E a cefaleia tem que durar de 4 a 72 horas. Mais 2 critérios que entram para fechar o diagnóstico de migrânia sem aura. O paciente tem que ter náusea ou vômito, ou ele tem que ter fotofobia e fonofobia. Pelo menos um desses sintomas, ou seja, náusea ou vômito, e fotofobia e fonofobia, tá? Isso acompanha o quadro da dor do paciente, tá legal? Pode acompanhar ou pode anteceder a crise. É muito comum o paciente falar: doutor, quando tem crise, quando eu vou ter essa crise dessas dores, eu começo a ficar muito enjoado, às vezes eu vomito, e eu quero, ou às vezes eu nem fico enjoado nem vomito, mas eu quero ficar num quarto escuro, não quero falar com ninguém. E se não quero falar com ninguém, o que seria isso? Fonofobia. E quero ficar no quarto escuro é fotofobia. Então ele tem fotofobia e fonofobia, ou ele tem a náusea ou o vômito, tá bom? Então, o paciente com toda essa sintomatologia, essas características, você consegue fechar o diagnóstico
para migrânia sem aura. Então, diagnóstico clínico. Não existe um exame de imagem que você vai diagnosticar migrânia. Não existe, tá? Diagnóstico de migrânia é clínico. Da mesma forma que o diagnóstico de DTM é clínico. Por que eu estou falando isso? Não tem como você pegar uma imagem que os alunos gostam. Ah, essa imagem, essa radiografia panorâmica aqui, o paciente tem DTM. Você não vai saber nunca, por uma radiografia panorâmica, se o paciente tem DTM ou não. Por quê? A radiografia panorâmica, primeiro que você tem uma distorção muito grande, de 25% a 30%. E a região de articulação temporomandibular na radiografia panorâmica é cheia de sobreposição. Se você quiser ver tecido mole da ATM, aí você faz uma ressonância. Se você quiser ver tecido duro, você faz uma tomografia computadorizada. Preciso? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, não precisa de exame. Você consegue diagnosticar clinicamente se o paciente tem uma dor miofacial, se o paciente tem uma cefaleia atribuída a DTM, se o paciente tem um deslocamento de disco sem redução. Deslocamento de disco sem redução, sem exame de imagem? Sim. A gente consegue diagnosticar clinicamente, profissional bem treinado, um deslocamento de disco sem redução, ou até mesmo um deslocamento de disco com redução, clinicamente. Porém, processos degenerativos na articulação, a gente pode suspeitar dele e aí sim confirmar na tomografia. Aí o exame de imagem é extremamente importante, tá? Mas a maioria dos subtipos de DTM você consegue realmente diagnosticar de forma clínica, da mesma forma que a migrânia, o diagnóstico é puramente clínico, tá? Então, pessoal, dei uma pincelada para vocês em alguns tipos de cefaleia, que é a migrânia com aura e a sem aura. Lembrando que a migrânia, 75% dos pacientes que têm migrânia têm DTM, tá? Então, olha que prevalência que tem. Ou seja, 3/4 dos pacientes que têm migrânia têm DTM. E a migrânia, por incrível que pareça, ela é bem prevalente na população. Os estudos mostram para a gente que a cada 100 pessoas, 15 pessoas têm migrânia, ou com aura ou sem aura. Porém, a migrânia sem aura, ela é mais prevalente do que a migrânia com aura, tá legal? E além dessas cefaleias primárias que eu falei com vocês, da Sunket, da cefaleia em salvas, e desses dois tipos de migrânia, nós temos também as cefaleias tipo tensional, que são as cefaleias assim mais comuns, tá? São as cefaleias, a cefaleia tipo tensional, a dor normalmente é bilateral, é aquela dor em aperto, é uma dor fadigada, que lembra muito a cefaleia atribuída a DTM. Tá legal, pessoal? Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho como seria o tratamento em parceria com um profissional da área de neurologia, e como diagnosticar alguma dessas cefaleias e por que é tão importante o dentista entender um pouquinho sobre essas cefaleias e o quanto isso ajuda na tomada de decisão para diagnosticar DTM, dor orofacial, tá? Então, por onde eu sugiro que vocês comecem? Primeiro, estudando. Segundo, buscando conhecimento. Tenham curiosidade, queiram aprender um pouco mais. Entrem lá no site da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Quem se interessar, me manda um direct. Outro dia eu mandei para uma aluna, ela assistiu uma live, pediu. Manda um direct que eu mando por e-mail esses critérios de diagnóstico todinho das cefaleias. Eu tenho lá em PDF da Classificação Internacional das Cefaleias, terceira edição. Quem tiver interesse, me manda um direct que eu mando. Tá legal? Então, eu sugiro que vocês comecem dessa forma, estudando, buscando conhecimento. Aproveito aí para convidá-los para se inscrever na minha página lá no YouTube, seguir a gente no Instagram, que todo dia tem conteúdo diário, vídeos falando e tentando auxiliar os dentistas a diagnosticar e tratar DTM com muito mais segurança e sempre em prol do crescimento da nossa classe odontológica, da odontologia. Agradeço mais uma vez aí a participação dos colegas, estarem até esse momento, e se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, eu respondo na próxima live. Um grande abraço, que agora eu tiro a roupa de professor e vou ver meu tricolor às 21h30, flusão na cabeça. Grande abraço, pessoal, desculpa a brincadeira aí, que eu também sou filho de Deus, né? Fiquem com Deus aí, um grande abraço. Por isso que eu comecei um pouquinho mais cedo hoje, tem um jogo agora da Libertadores e eu não queria perder. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã às 21h. Grande abraço a todos aí.